Como vai? E aí? Mais um, hein, meu? Nem acredito que a gente saiu do primeiro. É. Agora é o segundo. O primeiro teve 2 minutos. Teve só 2 minutos. Se você ainda não viu, vá lá ver. Imperdível. Imperdível. 2 minutos de 2 puro minutos de puro conhecimento. e conteúdo demais. Vou até nivelar aqui, meu. Aí. Boa. Pô, boa? Vai lá, faça as honras que no primeiro eu fiz. Então, hoje, a gente queria falar nesse episódio... Falar episódio? Episódio é bom, né? Episódio é ótimo. Episódio é bom. Parece episódio aqui... uma série. Sopranos. Nesse episódio aqui, a gente queria falar um pouquinho sobre nós. A nossa produtora, ela tá passando por um momento de um pouquinho de mudança, né? Ela já tá com quase 4 anos, né? 3 anos. Quase 4 anos. E aí a gente, quando começou, tinha uma... Na verdade, não tinha direito a uma proposta, né? Enfim, a gente foi meio, vamos viver de vídeo, a gente já vivia, mas assim, sendo empresário, né? Sendo autônomo, trabalhando para nós. Então, assim, a gente montou um nome junto com uma pessoa, que era um projeto já bem legal, só que a gente não tinha muito norte para onde ir, né? Tipo, a gente meio que, vamos pegar os jobs que rolar, a gente sabia o que não queria, que era meio que casamento e... Festinha de 15 anos. Festa do sobrinho de 2 anos. Essas coisas a gente sabia que a gente não queria pegar, mas a gente ainda não tinha um norte, né? Quando a gente criou a marca pela primeira vez, assim, apesar foi a Gi, né? A Gi, que alguém deve conhecer. A gente vai chamar ela pra mim aqui. Exato. Ela fez um bom trabalho, ela, tipo, falava sobre o jeito da empresa falar. Tom de voz, né? Tom de voz, essas Identidade coisas. da marca. Essa parte já tinha, mas assim, o jeito que a gente queria ser visto não tava tão claro, né? Acho que foi evoluindo conforme foi passando o tempo que a gente foi trabalhando mesmo, assim, né? Então, coisas que a gente até queria no início, a gente já talvez não quer mais. Teve também toda a dificuldade da pandemia aí no meio, então a gente montou em 2019 e 2020 estourou a pandemia, então, tipo, dos quase 4 anos, 2 foram de pandemia, então a gente seguiu muito pelo que o mercado ofereceu pra gente também, assim, né? Total. A gente não deu pra ficar criando 1000 coisas que a gente sempre quis criar e ter mais papel criativo mesmo, né? Nos vídeos, a gente sempre tenta colocar, mesmo para empresas que pedem orçamentos pra gente, mas a gente sabe que é difícil colocar. Então, autorais, por exemplo, a gente quase não fez nesses anos. Não. Então, a gente começou a fazer agora, né, esses autorais mais criativos e tudo mais. E aí, com isso, veio esse lance de tentar mudar um pouco a cara da Ganga Filmes, né? Exato. Uma coisa que é mais nossa e não padrão empresa, que toda empresa segue, assim, mas do jeito que a gente tá falando aqui, assim, que é a gente. A empresa somos nós dois, é a cara da empresa sempre vai ser, e sempre foi e vai ser a gente. Então tem que ser uma coisa mais besta, igual vocês viram. Mentira, besta não. Mas assim, mais leve, mais solta, e não produtora séria e tudo mais, como se fosse um escritório de advogados, praticamente, assim. Eu acho que nessa questão de marca, basicamente, ela parou de... A gente não se identificava mais ali, né? No que a gente via, tipo... E tem também o trabalho que a gente está tentando evoluir, assim, que é o trabalho de se vender e se mostrar e dar cara e humanizar a empresa também. Então, eu e o Marco, a gente é bem low profile, assim. Total, assim, a gente não tem muito jeito. Até para fazer isso aqui que a gente está fazendo agora é um baita desafio que a gente está tentando fazer exatamente para ver se a gente se anima de se mostrar e de falar mais, assim. Então, agora que a gente tá tentando desenvolver um pouco melhor esse lado, acho que mudando a cara da empresa vai ficar mais fácil pra gente fazer, porque aí a gente não vai precisar seguir uma regra de falar certinho e ser mais quadrado. A gente vai falar do nosso jeito, do jeito que a gente tá falando aqui. Então, a gente enxerga que vai ser mais fácil pra gente se mostrar desse jeito, assim. Não, total. E assim, até um dos motivos de a gente inicialmente pegar, meio que a gente estava no mercado já corporativo, enfim,
mas pegar meio que o que vinha era porque todo o nosso trampo até hoje, a gente já teve uma ou duas vendas, mas tipo 99%, sei lá, é indicação. Então, assim, a gente vinha muito do que estava chegando pra gente. E agora a gente está nesse momento que a gente quer começar a pôr as nossas coisinhas, asinhas de fora e trabalhar uma prospecção, uma parada do tipo. Então, acho que essa preocupação maior com a marca, de como uma pessoa que nunca conheceu o Jimmy, nem o Marco, tipo, nunca trocou uma ideia com a gente, como que ela vai ver a gente, começa a se tornar importante, né? Não, é total. E é bem isso que você falou, né? Sempre foi indicação, então também teve isso, né? A gente nunca precisou se coçar desse jeito, assim. Não. Seria bom se tivesse mudado desde o início. Exato. A gente sabe disso. Mas nunca foi necessário mesmo, assim. Então, por isso que parece que é um desafio grande, assim. Mas é bom também, porque a gente pelo menos já tem um pouco mais de história aí pra gente mostrar e, né, de portfólio e tudo mais. Não, eu acho que é um caminhar natural, assim, aqui você vê, sei lá, várias empresas aí, sei lá, que já crescem com, hoje em dia, né, que já tem um conceito, enfim, mas muitas vezes são pessoas que já tiveram uma caminhada, empreendendo e tal. Acho que o nosso é mais um caminho normal, né, de tipo, a gente nunca tinha empreendido mesmo, assim, a gente teve outros projetos na faculdade com outros amigos nossos, enfim. Mas que nunca virou teve nada, ainda né? Também, né? Quando você tava freelancer, você ainda tentou emplacar tinha marca? Tinha mais como freela mesmo, assim, né? E aí, pra não ser só o nome, assim, você sempre acha que sabe o que vai ser melhor. Então, ao invés de fazer seu nome, você faz o nome de uma empresa pra ver se seria melhor como se vender mesmo. Então, tipo, teve isso, mas não virou também. E foi virar quando a gente se juntou mesmo, né? Exato. E o que ajudou muito foi na época que você tinha bastante contato e eu tinha bastante contato da agência. Então, quando a gente saiu dos nossos pra ficar só na Ganga, foi muito isso, assim, de contato que veio e que até hoje a gente tem esse contato com essa galera. Exatamente. E aí, enfim, dando toda essa introdução, né? Pra dizer que agora a gente vai estar num novo momento, né? A gente tá... O Jimmy comentou já, a gente quer uma marca mais legal, né? Mais próxima, que é mais a nossa cara. Então, assim, a gente tá vendo cores novas, né? Talvez mexer no nosso logo ali. O nome a gente vai manter, né? Seguimos com o nome da produtora. Que antes né, é Ganga Filmes, e Ganga não quer dizer nada. A gente tirou de uma brincadeira que a gente fez um dia lá que tava decidindo, porque a gente tava já uns 3 dias tentando pensar no nome, e aí surgiu uma brincadeira e tal. A gente não é 100%, a gente não adora, mas a gente não odeia, então a gente, até pra não ter que mudar tudo que a gente tem hoje, de e-mail e site, página, não sei o quê. Então a gente vai manter o nome, mas vai mudar toda a cara mesmo, assim, identidade visual total nova, assim. Talvez daqui a um tempo a gente traga pessoas que vão falar pra gente que o quão importante é trocar o nome. Não, existe o seu valor no trabalho de nome, não que a gente não ache que tem. Mas é mais porque a gente talvez não queira ter isso agora, assim. Esse estresse, essas mudanças de nome também. A gente acha que talvez mexendo só na cor e a linguagem ali, o jeito que a gente se expressa nas redes sociais, já faça essa mudança, né? Porque que é isso, né? O cara, às vezes, ele vai lembrar a gente como Ganga. Às vezes, uma coisa que a gente não sabe é, tipo... A gente, às vezes, se incomoda, né? Mas pode ser que a galera nem se incomode liga, muito, né? Nem liga. É verdade. Nem faz tanta diferença. E aí a gente até entrou agora no processo com o pessoal da Remind, né? Sim. Pra fazer o produto deles muito bom, por sinal. O Brand Analysis. Excelente. E aí a gente tá num projetinho e agora... Desde quando que a gente tá? A gente começou no final do ano passado. Isso. Aí são reuniões semanais, né? E a gente vai indo passo a passo. Eles vão sempre junto com a gente aqui montando, tentando entender o que tá na nossa cabeça, coisas que a gente nem sabia, que a gente pensava, que eles conseguem ir extraindo, assim.
da gente nas reuniões. Então, desde o final do ano passado, dezembro, e aí agora semana que vem não adianta falar, né? Mas agora em março, a gente vai ter o resultado final, assim. Então foram 3, mais ou menos 4 meses, 3, 4 meses de trabalho em conjunto aí pra gente ter esse resultado final do que vai ser, assim. É bem legal. Não, bem legal. Animal. Tipo, animal, assim. Foi isso que eu falei. Muita coisa que a gente não sabia o que queria, ou o que achava da marca, ou pra onde a gente ia. Tipo, a gente conseguiu as respostas falando com eles, assim. E o curioso que eu achei é que é isso, né? Tipo... eles têm um método, né? A metodologia deles, enfim. Mas não é uma parada, tipo, imposta, sabe? É muito do que você tá construindo, foi coisa que é do que você tá experimentando, tipo, do que você responde pra eles no dia a dia, sabe? Tipo, Sim. ele não tá simplesmente não te ouve direito e já dá uma formulinha. Não, tipo, é tudo baseado na sua experiência de quem tá no mercado. Não, tipo, é total personalizado pra você mesmo ali, né? Eles não impõem mesmo, tipo... E é muito aquilo, tipo, eu e o Marco, a gente... É aquele negócio, fala sobre o seu negócio. Eu e o Marco ficava uns 5 minutos babando, assim, olhando pra cima. O que falar, não sei. Aí dava, tipo, 1 minutinho, a gente desenrolava um monte de coisa. E é muito louco isso, porque a gente nunca conseguiu sozinhos fazer isso, sabe? E a gente tá falando da gente, que era ralé. Então, não sei se você que tá ouvindo é um puta de uma pessoa de branding aí e tá assim, nossa, isso é tão básico. Mas assim, mas pra a gente tipo, nunca parou. Depois de que a gente criou, né? Depois a gente não chegou a parar pra pensar em tantas coisas dentro da produtora mesmo, tipo, pra dentro da produtora. E eu achei que foi bem legal esse processo. Não, e no começo você nem tem muito o que pensar, né? Porque você tá montando ainda. Então, pra mim é muito difícil, assim, você ter toda essa análise quando você vai abrir. Acho que até pode ser o certo. Mas como a gente não fez isso abrindo, então a gente não tinha isso desde o começo. Então agora, depois de quase 4 anos, faz sentido fazer uma parada dessa, assim. Porque você já tem a experiência, viu o que funcionou, o que não funcionou, clientes que você costuma atender, você já criou um público ali de, né, uma galera que compra seu serviço, então você tem mais base para falar, né? Não, total. E é isso, né? Tipo, eu acho que se a gente tivesse feito isso lá no começo, talvez seria um tiro meio no escuro mais, sabe? Tipo, agora a gente já meio que conhece o nosso mercado, o nosso dia a dia. Então, tipo, eu acho que o do nome foi ótimo ter feito lá antes, enfim, acho que é um processo válido, mas esse com a Remind que a gente tem feito, que já tem uma estratégia, né? No final, eles geram toda uma documentação com um plano estratégico para você, durante o ano, aplicar, né? Do que a gente conversou ali. Isso, hoje, eu acho que está sendo ótimo, porque a gente já tem, né, uma boa bagagem como Ganga. Sim. E, inclusive, hoje a gente teve a penúltima, né? Reunião, então a gente já tava, tipo... A gente teve a reunião de manhã e ficou até agora, que a gente tá gravando aqui no final do dia, praticamente. Tá até agora falando da reunião e dos passos que a gente vai ter que fazer e tentando se organizar porque é bastante coisa que a gente quer fazer e que a gente precisa fazer deles e também o que a gente quer fazer de autoral e, enfim, de marca nova que a gente tá falando. Então a gente ficou o dia inteiro falando disso. Até por isso a gente começou esse episódio já engatando as coisas da Ganga, porque tá muito fresco na nossa cabeça. Porque... total. E pode ser que a gente fale mais porque São Paulo tá inundando hoje. Também. Tipo, a gente tá tudo sem energia. A gente só tem as baterias do LED da câmera. Daqui a pouco desliga sozinho. Mentira. Mas aí a gente sai um leptospirose, tá de boa. Um barquinho aqui na frente, um Uber barco. E aí a gente tá nessa mudança, assim, muitas coisas a gente tá aprendendo, né? E acho que uma coisa muito legal que a gente tá entendendo com a Remind agora, e é uma coisa que eu, pessoalmente, por acompanhar talvez muito canal do YouTube gringo, você sabe um pouco da importância, mas até você pôr no papel, né? E você ver feito esse planejamento, quão importante que ele é, né, pra empresa, tipo... Para você ver os próximos passos. Porque a gente que empreende, né? A gente às vezes se perde nos passos, né? Tipo,
Você não sabe pra onde ir, tá ligado? Muitas vezes você vai fazendo as coisas conforme vai tendo demanda, mas dificilmente você para pra preparar o seu ano. Tipo, a gente que é empresa menor, né? Tipo, pra gente, a gente que não tem equipe, assim, a gente meio que faz tudo, assim, é financeiro, é operação ali na câmera ali, é a edição que a gente tem, é a editora nossa aqui, mas a gente faz... Faxina. Então, tipo, realmente não sobra tempo, assim, às vezes, muitas vezes a gente já parou já pra fazer essas coisas e aí a gente simplesmente para no meio pra atender orçamento, pra atender cliente, pra ir fazer alguma coisa de trabalho mesmo, às vezes a gente nem volta. Quantas vezes já aconteceu isso já? Então, às vezes, fazer esse processo com uma empresa de fora te força a ter essa disciplina de, não, esse é o horário pra gente cuidar da imagem e das coisas da empresa, da ganga. Tipo, meio que ser um compromisso mesmo, como se fosse editar um vídeo, assim, a gente precisa entregar o vídeo semana que vem, então a gente precisa editar essa semana. Exatamente. Então é basicamente a gente tá aprendendo a ter essa rotina e esse cuidado maior com essas coisas, assim, e é bem difícil, assim, a gente tá conseguindo por enquanto, assim. A ideia é que a gente consiga cada vez mais, mas é bem complicado a gente sempre encaixar, assim, a gente sempre acaba tendo prioridades que aparecem aí pra atender as pessoas. Eu acho que é normal, né? Como tudo tem altos e baixos, né? Vai ter um momento que a gente vai estar mega organizado e fazendo planejamento da semana, e vai ter semana que vai ser o caos e a gente vai só sobreviver, tá ligado? E é isso, né? Tipo, a gente tá fazendo isso agora, depois de quase 4 anos de empresa. A gente não fez no começo, mas a gente recomenda muito pra quem tá empreendendo, seja, tipo, até alguém que é freela ou uma produtora nova que tá começando ou que já tá um pouquinho de tempo aí. Tentar em contato com esses caras assim, ou fazer por si só, se não tiver grana pra investir nisso. Mas ter esse cuidado desde o começo é legal porque você cresce organizado, né? Você cresce com processos já meio definidos, assim. Não, total. Bem mais... porque aí você põe umas etapas pra algumas coisas que normalmente você não colocaria, sabe? Você põe, tipo, prazos pra coisas que às vezes você não ia colocar no seu dia a dia. Porque, sei lá, o dia a dia da produtora, sei lá, entrou um job, você vai editar, vai gravar e vai coisar. E aí você às vezes esquece de pensar em como você quer desenvolver um produto novo pra vender para um cliente. E aí, tipo, se você não faz esse planejamento, não senta pra ver num calendário ali, você fica nessa. Não, beleza, amanhã a gente faz. É o que acontece com a gente hoje ainda, né? Então tipo, tá mudando, mas ainda rola exato, isso, né? Rola. Tipo, puta ideia, meu. Pô, legal. E morre, né? Pronto, tá ligado? E morre mesmo, assim, tipo. Fica sem um destino. Então, tipo, acho bem importante essa questão do planejamento. E com isso veio uma mudança que a gente tá colocando agora, que é... Eu e o Marco sempre fizemos tudo junto, assim. E não tinha um dono do trabalho, sabe? Um responsável principal. Mesmo fazendo juntos, tinha um responsável principal. E agora a gente tá tentando dividir isso. Então, exemplo financeiro, por eu já ter trabalhado um pouco mais, tenho mais facilidade, sempre tive mais facilidade ali com planilha e os caramba. Então, sempre acabou sendo a planilheiro. Que entre nós dois não existe facilidade, né? Você faz, eu não sei. Beleza. Não é nem facilidade. Você entende. Quando você precisa mexer ali mais, igualzinho mais, alguma coisa. Quando você tem o zero, você não é nem facilidade. Então, sempre foi assim, no financeiro, pelo menos. Então, mas agora a gente tá tentando dividir melhor, assim, essas coisas. Por exemplo, o Marco, ele gosta mais da organização das etapas, montar mesmo as etapas de cada coisa ali, de quando chega um job. Então, chegou, agora ele vai pra edição, vai pra locução, vai pro motion, não sei o quê. Então, ele tá mais nessa parte dos processos e de cobrar mesmo, assim, os processos do dia a dia da ganga. Eu sempre... Pelo financeiro, acabo ficando mais, mas a gente faz em conjunto, mas tem um dono, né? Essa parte agora que a gente tá fazendo com a Remind, a gente tá muito junto ainda, mas é capaz que a gente tenha que dividir
Porque a gente tem muita coisa para estruturar, tanto da empresa, da marca mesmo, quanto de novos produtos que a gente quer começar a oferecer para cliente, para novos clientes, para clientes que já estão na casa já. Então a gente vai precisar se dividir também nisso. Então é um conselho, tipo, façam juntos, mas tenha sempre um dono do projeto e o outro tem que cobrar como se fosse um chefe, chefe do outro, assim, para cobrar resultado ou cobrar o prazo, ou se você já fez ou não, enfim. Ainda mais eu que devo ter um TDAH não diagnosticado, quando não tem um norte, né, eu fico igual uma borboleta. Um cachorrinho no dia da mudança. Uma borboleta que vai pra qualquer canto, sabe? Barata voadora. Sem plano de voo. Sem plano de voo. Então, eu me distraio, sei lá, tô no YouTube ali, que eu gosto de trabalhar, sei lá, nos pomodoros lá, que eu... você fazia bastante focado, até, mas... Eu diminui muito. Mas quando você planeja e tem, né? Tipo assim, hoje eu vou fazer x coisa, me ajuda, tipo... Porque aí você dedica 15 minutos, descansa 5 e vai indo, né? Sim. Ajuda bastante. Da marca nova que a gente tava falando, da onde a gente quer chegar, né? A gente tem uma produtora que eu esqueci o nome agora, lá da Gringo. Que é fonte de inspiração total que o Marco mostrou pra mim, eu não conhecia. E que é muito essa pegada que a gente quer seguir, quer ter como objetivo, não final, mas assim, um objetivo principal, vai. E aí, pra chegar nesse objetivo de ser uma produtora tipo esses caras, então eu aconselho você, quem tá assistindo, dar uma olhadinha no site deles no YouTube. Acho que eles têm o YouTube, né? Que tem uns trabalhos. Ou no site deve ter. No site tem um portfólio deles lá. Depois vocês dão uma olhada, é uma produtora muito da hora. E a gente quer ter essa carinha deles, assim. Não copiar, mas assim, seguir os passos, assim, que a gente vê. E aí hoje a gente tava conversando, a gente tem um monte de outros pequenos objetivos que a gente tem que cumprir e que não são tão legais. Exatamente. Né? Tipo, fazer coisas que não são tão legais de produzir mesmo. Pra gente conseguir chegar no patamar desses caras um dia, assim. Exato, porque é uma parada conflitante pra quem trabalha em vídeo, né? Acho que todo mundo no planeta também, mas falar da galera que a gente conhece da nossa área, assim, que é essa parada, tipo, até quando você trampa pra ganhar dinheiro, seu objetivo, né? Fazer uma parada, tipo, que tenha mais tração, que tenha mais possibilidade de escala, né? Sim. Ou você ser o criativo, fumar maconha, sabe? Exato. Então, tipo, isso é um conflito. E aí a gente, é isso que você falou, a gente tem visto que talvez a gente tenha que traçar uns planos agora menos artísticos e bonitos e mais efetivos mesmo, exato. Assim, né? Que dê resultado mesmo de grana. Porque é isso, a gente começou meio que do zero e sem grana nenhuma investida. A gente tinha conhecimento, contatos e alguns equipamentos que até foram roubados. Um pé na bunda. E uma demissão. Então, era um incentivo que teve pra gente começar. Então, o que a gente tem hoje foi tipo, comprado já com dinheiro rolando já da própria produtora, assim. E acho que eu perdi o fio da meada que eu ia falar. Mas enfim, então, aí o foco é falando de TDAH. Aí falando de grana, tipo, a gente enxerga que pra gente ter tranquilidade de fazer coisas criativas, a gente precisa ter a tranquilidade financeira mesmo da empresa. Então, tipo, fazer essas coisinhas mais triviais, mais chatas, só visando a grana, lá na frente vai possibilitar que a gente deixe as coisas rodando com uma equipe, a gente só delegue as coisas pra equipe, faça supervisão e tal, mas a gente vai sobrar tempo pra gente ser artista, do jeito que a gente quer ser, tá ligado? Então meio que não adianta, tipo, a gente deu o exemplo lá de uma produtora hoje dos caras aí, que eu não vou falar pra não... Mas aqui, tipo, claramente a galera nasceu bem, não tinha muito compromisso em pagar contas ou em tudo mais, então eles têm a liberdade total de ser artista desde o começo, a gente não tem, e acho que 90% das pessoas que começam
tanto na área do audiovisual quanto em qualquer outra, empreendendo é assim. Tá ligado? E é uma coisa que acontece pouco com, tipo, o que eu vejo um pouquinho do mercado gringo, né? Como eles têm mais acesso a coisas, é mais fácil eles conquistarem algumas paradas. De equipamento, você fala? Mesmo não sendo um cara. De equipamento também, de estrutura, possibilidades, de amadurecimento do mercado, né? Tipo, eles conseguem fazer muito mais coisas que a gente, às vezes. Tipo, nesse lado criativo, nesse sentido, né? É mais desenvolvido mesmo, assim, pelo que a gente vê, assim, né? Tipo, é mais desenvolvido e mais fácil também da galera começar, né? Fazer. Porque é muito mais acessível comprar financeiramente e é muito mais fomentado, né? O mercado, por exemplo, o cara quer fazer um curta, né? Ele consegue lá muito mais fácil do que aqui, tá ligado, cara? Às vezes tem que dar alma. Beleza que hoje em dia com o celular todo mundo faz, mas não vamos entrar nesse papo de coach aí. Faça você mesmo, você é capaz. Pra ser um diretor basta dirigir. Tipo isso. Basta ter boas ideias. Exato. Mas eu acho que lá se torna um pouco mais fácil, né? Pelo que a gente vê daqui, né? Na prática a gente não sabe, mas é o que se mostra pra gente aqui, né? Você ainda consome muito mais conteúdo gringo pela facilidade que você tem de falar a língua. Eu sou um puta burro. Então, se não tiver uma legendinha. Mas você consome muito mais do que eu, Sim. assim. Então e até você me trouxe essa visão, porque eu não tinha antes da gente começar aqui a gangue, de ver conteúdos lá de fora. Então, é bom, assim, a gente conseguir ver pelo menos o que é feito lá fora. E não é só nos Estados Unidos, né? A gente vê a galera da Europa também fazendo muita coisa louca, assim. E eu acho que é isso, né? Você tem que trilhar um caminho ali pra talvez chegar nesse nível, né? Um caminho normal, né? Vai ter um ou outro, uns 10% que vai pode ser que amanhã, por fora, assim. E pode ser que amanhã chegue um cliente aqui orçando alguma coisa que é exatamente o que a gente quer fazer. Pode ser. E aí vire muito mais fácil, mas é que não é o normal acontecer. E essa é até uma estratégia que agora a gente vai querer fazer mais. A gente já começou a fazer, na verdade, os autorais, né? Tipo, a gente quer seguir com eles, porque acho que é um caminho da gente estar sempre explorando uma parte criativa, sabe? Tipo, a gente já fez 2, né? 2 ou 3? São 2 marcas diferentes. Um foi o da Cerveja Hofer, que é lá de Jundiaí. E o outro é da Dobro, que é uma marca de suplementos, né? E da Dobro a gente fez 4 produtos da mesma linha, mas são 4 produtos diferentes. Então são 4 vídeos diferentes, curtinhos para Instagram. E o da cerveja foi um padrão de cerveja abrindo o copo e tudo mais. Então a gente quer explorar mais isso de produto porque a gente sai da caixinha, assim, sabe? A gente não tem obrigação, por ser uma parceria, a gente não tem muita obrigação de prestar contas da criação que a gente vai ter. Então a gente tem uma liberdade quase que 100% assim, de fazer o que vem na nossa cabeça. Não, exatamente. E ter essa questão de a gente poder fazer o que a gente quer, que nem você comentou da Sandwich. Então, tipo, um próximo objetivo que a gente tem aqui de autoral é fazer algum vídeo mais no tom deles, porque pra vocês entenderem, essa produtora ela usa muito humor, assim, não chega a ser não é uma comédia, total, não chega a ser Zorra Total, Porta dos Fundos, né? Comparações complicadas, mas enfim, bem diferentes uma das outras. Mas eles não chegam a ser uma empresa de humor, de comédia, mas eles usam em todos os vídeos, mais ou menos, né? Eles devem ter outros que eles às vezes nem divulgam, que deve pagar arroz e feijão. Que com certeza é isso que a gente tá falando aqui, de fazer o arroz e feijão que paga a conta. Mas tem um exemplo, é um browser lá muito doido, que aí o cliente com certeza deve ter dado a liberdade, e eles fazem um vídeo muito maluco, tipo, tem uns efeitos sinistros, mas eles sempre trazem esse tom de humor, é sempre com um pouquinho a questão de timing, de humor, às vezes causando um pouquinho de constrangimento, essas coisas do tipo. Então, um próximo autoral que a gente quer fazer são vídeos nesse estilo. Que a gente vai fazer até pra própria Ganga, na verdade, né? Porque a gente tem esse estúdio aqui, que a gente tá gravando aqui. Nosso estúdio e escritório, tem os computadores que estão aqui atrás da câmera. E é um estúdio
com um tamanho super bom, assim, que daria pra gente fazer muita coisa. 182 metros quando não. Mentira. Na Berrine. Mentira também. Mas a gente quer fazer esses autorais pra vender o estúdio mesmo e as possibilidades de gravação, de gravação que a gente consegue fazer aqui. Então, no Instagram da Ganga Filmes, vocês vão poder conferir. A gente tá em produção agora com isso. Em algum momento vai estar lá. Não, vai estar. Chega a ser uma promessa. Depende, se a gente lançar esse episódio em dezembro de 2025, já vai estar lá. Né? Verdade. Deixa ele guardadinho. Quando a gente lançar. E você também, se você tem uma marca, alguma coisa, você tá ouvindo a gente, né? Viu que sua empresa encaixa nesse perfil aí? Fanfarrão? Entra em contato aí com a gente, manda um alô que a gente... A gente faz. A gente tá atrás. Não, a gente faz sérios e a gente faz brincalhão. Não necessariamente a gente faz, mas a gente vai conversar. A gente vai tentar, pelo menos tentar fazer, a gente vai. Exato. A gente não se dá por vencido. Mas é isso, é tipo uma estratégia que a gente tá tendo agora e assim, não tem uma regra, né? Tipo, do que fazer certo, né? Mas o que a gente tá se entendendo e o que meio que tava dando certo, assim. Tipo, o autoral, o último deu super certo. A gente criou um relacionamento com a empresa, né? Sim. Tipo, e nem era o seu objetivo. O objetivo era até ter um produto que a gente consiga impulsionar e vender, que tenha a nossa cara. E por sinal, a empresa foi bem legal e deu, tipo... 100% de liberdade, praticamente, né? Eles mandaram os produtos pra gente, né? Eles postaram em conjunto no Instagram deles e no nosso, então a gente ganhou alguns seguidores também por conta disso, né? Tipo, e teve um retorno considerável, assim, de visualização. Pelo menos um deles, né? Eles performaram bem, acho que todos o primeiro performou super bem, aí que não terminou de postar ainda todos. Aí o segundo que postou foi, tipo, bizarro, assim. Então... Parece que foi tipo, pago, né? Mesmo, assim, mas não foi orgânico total. Foi, e tem acho que 700 mil views lá, algo do tipo. Pode ser pouco para alguns, mas pro Instagram deles, que tem uma média aí de não lembro, de uns 50 mil, alguma coisa assim. Já uma baita diferença. Tipo, já, né? O que mais tinha views não chegava à metade desse. Então, tipo, você até tem um feedback positivo nesse lado, tipo... Que é um produto legal e que, pô, tem resultado do jeito que a gente produziu, sabe? Tipo, se você olhar os vídeos, são vídeos de... Acho que eles têm em média 10, 15 segundos cada um, mostrando basicamente rótulo e ele sendo preparado e alguns ingredientes que fazem parte dele, assim. Então é um vídeo que ele é super tiro curto, assim, mas que ele mostra tudo e impressiona... Pela música, transições e os efeitos que a gente acabou fazendo, assim. Então, às vezes, você fica pensando que precisa fazer um puta de um vídeo de 30 segundos pra performar. Às vezes, não, sabe? Você sendo mais criativo e bonito, né? A captação e a edição. Em um vídeo de 15 segundos, você tem um alcance desse, assim. Não necessariamente você precisa ter uma produção gigantesca. Isso tem sido bem legal. A gente pretende trazer uma pessoa de rede social aqui, né? Mas o que a gente tem percebido que já uma galera fala, não tem uma regra, né? Tipo, você pode testar algumas coisas, né? Tipo, isso, questão de tempo, né? Enfim, às vezes quando você vai negociar com o cliente no trabalho pago, realmente se torna mais difícil, porque o cara tá acostumado, ou então ele vai replicar isso na TV Globo, que aí a TV Globo tem 30 segundos. Tipo, sei lá, ela tem seus... Tem as regras, suas regrinhas. Mas rede social tem sido legal isso, né? Tipo, testar, tipo, as paradas. Até o contrário, tipo, um conteúdo que tenha 1 hora, 1h30, que é tipo os podcasts de hoje em dia, né? Também o contrário funciona, né? Acho que é público pra tudo e é muito da onde você tá colocando, né? Tipo, pra Instagram e Facebook, acho que nem tem muito mais, né? Mas Instagram e TikTok, Instagram e TikTok, um videozinho desses de 15 segundos é mais do que suficiente, assim, pra chamar a atenção da galera. YouTube, beleza, você tem um podcast de 1h30, 2, 3. Então, ele vai entregar. O Spotify é a mesma coisa. Então, essa solução também que a gente tá falando aqui, tipo, são vídeos de produtos, mas esse tipo de direcionamento a gente faz já. Mas a gente quer fazer cada vez mais com o cliente, porque o que acontece, às vezes o cliente chega, quer um institucional,
Ele quer o institucional só porque ele quer atualizar o site. Ou porque mudou de endereço e tá no escritório novo e tal. E ele vai hospedar lá no site dele, no máximo subir no YouTube da vida, e vai morrer. E esse institucional não vai gerar nada de novo para ele. Se ele fizer esse tipo de... Se ele pegar esse vídeo e fizer exatamente esse caminho que eu falei agora, que é colocar no site no YouTube no máximo. Não, no máximo, tipo, vai te dar uma autoridade quem entrar no seu site. Sim. Isso, mas assim, gerar coisas novas por conta do vídeo é mais difícil, entendeu? Então, a gente sempre fala isso, a gente tem esse cuidado de indicar para os clientes. Tem clientes que eles estão abertos e tem cliente que não, ele só quer isso mesmo e tá tudo certo. Tá tudo não bem. Tem problema. E a gente quer entrar mais ainda nessa gestão depois da entrega do vídeo, sabe? Tipo, a estratégia. Estratégia mesmo que ele pode fazer com esse vídeo, tipo, o que esse vídeo pode gerar de negócio para ele, ou de mais seguidores, ou de clientes novos, ou sei lá, enfim. Isso é um cuidado que a gente quer ter, que não faz parte do trabalho da Ganga Filmes, mas é uma coisa que a gente quer fazer mais para quem chega pedindo orçamento pra gente, assim. Sim, é isso. Não adianta mais você ser muito bom em saber que a sua câmera tem um ISO nativo X, que você tem que usar a lente Y. Tipo, tem seu lugar, todo mundo que é bem técnico, enfim. Mas pra gente que tá como uma produtora, né? Com essas ideias de expansão, enfim, pegar mais coisas, não se encaixa mais muito na nossa visão, lógico. A gente precisa agregar mais pro cara. Tipo, você pode ver isso de um lado positivo, negativo, enfim. Mas acho que a gente precisa trazer mais coisas pro nosso cliente, até para poder fidelizar ele, né? Porque, que nem você falou, esse exemplo de parte técnica, né? A gente é muito ligado nisso, e é bom que a gente seja mesmo. Mas pro cliente final mesmo que compra, às vezes o cara nem sabe, tipo, a diferença de uma câmera X e uma Y, a lente X ou Y e tudo mais. Às vezes é mais importante você dar uma solução dessa para ele do que fazer com um vídeo entregue do que se você coloca lá no orçamento que você tem uma head para filmar o vídeo dele, entendeu? Não, o filtro dele é mais pro que tá ruim do que... exato. Porque se necessariamente tá bom, por quê? Exatamente. Então a gente quer fazer, a gente tá produzindo ainda nessa mudança de marca, né? A gente tá produzindo algumas coisas para que essa experiência do pós-venda do cliente que vem pra gente aqui seja muito melhor e que ele consiga performar esse vídeo e volta para fazer outros, entendeu? Porque... sempre é muito assim, né? Tipo, faça um vídeo, o cara some depois. Se você não. Se você talvez não cuide ou ele não usa esse vídeo pra nada que vai gerar negócio pra ele depois. Com a gente, acho que, sei lá, uns 5, 6 clientes já que entraram em contato uma vez, fizeram um vídeo e. E não teve mais. Não teve mais porque talvez não fosse o objetivo deles. E também da nossa parte também, porque a gente não, naquela época, não tinha esse cuidado, não criou um vínculo de pós-venda mesmo, de saber se tá tudo certo, se precisa de ajuda, ou como fazer e tal, de dar essa orientação. Então faz parte também desse novo momento. Estamos chegando em 40 minutos quase. Falou pra caramba. Falou pra porra. Eu acho que era mais ou menos isso, né, que a gente queria falar. Mais isso mesmo. Sobre a marca, essa nova direção. E é isso, tipo, a nossa ideia aqui com esse podcast não é cagar regra, é basicamente falar um pouquinho do que a gente está experimentando e do que a gente está fazendo. Pode ser que, daqui a 2 anos ouça esse podcast de novo e deu tudo errado, né? Ou não tem nem como saber, né? A ideia é mais essa, tá numa construção colaborativa, assim, e tá, tipo, divulgando informações que a gente acha legal aqui do nosso lado e nunca cagar regra, porque acho que não existe regra mesmo, né? Não, cada um faz o seu, né? Tipo, do jeito que acha melhor. Exato. Não tem essa. É mais pra contar o que a gente tá fazendo de diferente aqui. Exato. Acho que é isso, Fechou? pessoal. Farou, Mel. Farou, Mels. Até a próxima.